Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando pela TV Jornal e obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas de plataformas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, comentários, futebol, esporte para você aqui no Segunda Esportiva. Bom, as duas equipes de Limeira acabaram perdendo, né? A Inter na sexta-feira, Independente final de semana também, e se complicaram, né, para as próximas fases de suas respectivas competições, a Copa da Federação, a Copa Paulista e o Independente no Sub-23, né, na antiga Bezinha. Segundo Esportiva pergunta para você, quem avança para a próxima fase da competição? Galo ou Leão ou ninguém? Hoje três oportunidades para você votar, né? Três opções, exatamente. Galo, Leão ou Galo. Ou nenhum das duas equipes. Realmente a situação é complicada, daqui a pouco o Edmar vem trazendo a matemática, o Denis também, o Sinas vai falar um pouco sobre isso também, e o César Roberto falando sobre a atuação da Internacional. Então, quem avança em sua competição? Leão, Galo ou ninguém? Né? Dê o seu palpite, concorra a ingresso. Deixa eu até procurar. Hoje tem o Denis tem o ingresso hoje da Festa do Peão. Sexta-feira, quem é que é? O Jorge Matheus. Jorge Matheus. E sábado, quem que é? É a Loki e Gustavo Mioto. Gustavo Mioto. Então são 4 ingressos, um para cada telespectador que ligar aqui para participar da nossa enquete, além de convites também para a Expo Flora. Já estamos no mês de setembro, mês das flores, e você poderá levar aí uma companhia para a Expo Flora. Então, valendo hoje os prêmios bons aqui no nosso programa para você participar e dar a sua opinião. Quem é que avança, Galo, Leão ou nenhum dos dois? Meu caro César Roberto, começa com você então. Boa noite. Oi, Beto. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Que enquete, hein? Que situação, hein? Que enquete. Eu estava pensando, enquanto você abriu o programa aí, eu estava pensando cá com os meus botões. Nós estamos correndo o risco de ver o ano, futebolisticamente falando, na parte profissional, que tem um amador, né? Mas a parte profissional de Limeira ter o ano encerrado aí no final de semana que vem. A Inter até na próxima quarta-feira, porque se a Inter perder para o Juventus quarta-feira aqui no Limeirão, a Inter não terá mais condições de se classificar. O Independente não, porque joga no próximo domingo, né? Às 10 da manhã. Mas é uma bela de uma enquete para você pensar e participar. Falando Internacional, a Inter vem de uma derrota 2-0 contra o Santo André. Que coisa, como a Inter está oscilando nessa competição, né? Mais para maus momentos do que para bons momentos. Beto, olha, fazia muito tempo que eu não via a Inter jogar de forma tão má como jogou na última sexta-feira em Mauá contra o Santo André. Gramado péssimo, totalmente péssimo, sem a mínima condição. Eu não sei como que uma Federação Paulista pode marcar um jogo de Santo André e Inter para aquele estádio que as duas equipes se enfrentaram. Não tem a mínima condição. O Edmar daqui a pouco está aí também para falar mais sobre esse assunto. Mas o que eu acho? Se o gramado é ruim para os dois. Tanto para a Inter como para o Santo André. A Inter foi um time apático dentro de campo, não acertava. Aí depois o Edilson, no segundo tempo, ele fez algumas modificações, ele fez uma Michelândia também, procurando pelo menos o gol de empate. E olha que a Inter jogou, Beto, com um jogador a menos desde os 36 do primeiro tempo. Então a Inter teve 10, 12 minutos da primeira etapa, jogando com um a mais, e depois, durante todos os 50 minutos do segundo tempo, jogando com um atleta a mais. A mais, você falou a menos. Eu falei então, a menos? Desculpa, a mais. O Santo André que teve o jogador expulso. Sim. Perdoe-me. E a Inter, jogando todo esse tempo com um jogador a mais, ela não teve sequer a capacidade para empatar o jogo, pelo menos empatar o jogo contra o Santo André. Então, alguma coisa precisa ser revista. Se a Inter não tem mais interesse em continuar nessa competição, já perde o jogo já para o Juventus, encerra por aqui e começa a se preparar para o Paulistão do ano que vem. É chato, é triste para quem torce para a Inter, como eu torço, e para aqueles que torcem para a Inter, ver uma exibição, como nós vimos na última sexta-feira, é de se lamentar. Dá para classificar? Dá para classificar. É difícil? É difícil. Mas vou repetir, se não tem interesse, para por aqui e começa a pensar na próxima temporada. É isso que eu penso. Você está nervoso. Não estou, é a realidade. É a realidade. Está oscilando muito nessa competição. Às vezes, eu chego até a pensar
será que não falta um pouco mais de treino para a Internacional? Que é aquilo que eu disse aqui a semana passada, né? Eu sou da moda antiga. Podem falar que eu sou antigo, que eu sou arcaico, mas eu vejo a Inter treinando apenas e tão somente um período. A Inter jogou sexta-feira em Mauá. Chegou em Limeira por volta de 9 horas, 9h30 da noite. Sábado, domingo. Se reapresentou agora à tarde, para um jogo de depois da manhã. Será que não está faltando um pouco mais de treino? Não é crítica, não, pelo amor de Deus, hein? É essa era do futebol moderno que eu não concordo. Tá? Será que não está faltando um pouquinho mais de treino, finalização, aproximação, aquela coisa toda, né? Enfim, é a comissão técnica que tem que resolver isso aí, se eles entendem como um problema. Não sei. O Charles tomou o 3º cartão, olha só. Mais complicado ainda, né? Porque o artilheiro da Inter, o Charles, tomou o 3º cartão e não vai jogar quarta-feira contra o Juventus. O que a Inter tem que fazer para se classificar? Daqui a pouco o Edmar, que é bom em matemática, ele vem com esses números. Mas eu acho o seguinte, a Inter tem que vencer o Juventus quarta-feira e torcer para que o Comercial não ganhe de Santo André, lá em São Caetano, jogo da próxima quarta. E um detalhe, Santo André e Comercial vão jogar quarta-feira às 15h. E a Inter vai enfrentar o Juventus aqui no Limeirão às 8 horas da noite. Então a Inter vai jogar à noite sabendo o que aconteceu no jogo da tarde. Então a Inter tem que ganhar do Juventus, na minha opinião, e torcer para que o Comercial não vença o Santo André. Isso acontecendo, que Santo André tem 7, Comercial tem 7 pontos, Juventus tem 5 e a Inter tem 3. A Inter ganhando do Juventus vai para 6. Comercial empatando com o Santo André ou perdendo para o Santo André iria 10. A Inter ganha quarta-feira e depois tem que ganhar em Ribeirão no próximo sábado contra o Comercial. Então é essa a matemática. Ficou difícil? Ficou difícil, mas não está impossível. Mas para isso, precisa jogar um pouco mais, Beto. Sempre quando precisa de combinação de resultados, a situação fica mais complicada. Quando chega nesse ponto... É uma coisa que eu me pergunto faz tempo, viu? Jogar sabendo do que você precisa fazer em campo é bom. Bom, depois eu queria que todo mundo opinasse também. É bom ou é ruim? Você vê, o Galo também já sabia, né, das condições, acabou perdendo também, não adiantou. Eu já sabia que o Galo ia ter um osso duro de se roer lá em Assis, né? Porque o time de lá também, se vencesse o jogo, entraria no páreo. Então as duas equipes de Limeira estão nadando no mesmo canal do rio. Como é que chama? Pó do quê? Como é que é esse negócio aí? Como é que é? Pó do quê que chama isso? Pó de traque? Pó de traque? Então, os dois estão no mesmo canal do rio. Tá. Pode ser que mas dá. um ache um raminho lá e se salve, ou os dois podem se apegar no mesmo raminho e se salvarem e se classificarem para a próxima fase. Tá bom. É difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. A enquete de hoje, quem que avança na competição? Leão, Galo ou nenhum dos dois? Meu caro, muito obrigado, César. Meu caro Denis Suidedos, hora e vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa, para o pessoal da técnica, enfim, para todos. O César falou da Inter, doutor, e sobre o Galo, a expectativa é boa, muito embora poderia ser melhor, porque o Independente precisava ou dependia das suas próprias forças para se classificar. O Galo foi para Assis, um adversário difícil. Nós já dizíamos isso no programa de rádio aqui e também na Gazeta, até porque é um time com média de idade maior do que o Independente, cascudo, e que enfrenta vários problemas, doutor. O time de Assis, por exemplo, está com um atraso de salário. E a imprensa de Assis e amigos que trabalham em Assis, o próprio PC, que é o técnico, né, que é um sujeito muito conhecido aqui em Limeira, o próprio Lucas Monteiro, zagueiro, que é limeirense, joga pelo Assisense, diz que a situação lá é dramática, como também era o Independente, né? Mas os jogadores fizeram um pacto entre eles para que pudessem jogar e jogaram a vida contra o Galo e venceram por 1-0. Então, o Independente agora continua com seus 5 pontos, o Assisense foi para 7 pontos, e o Amparo tem 4 pontos. Então, o Assisense tem 7, o Independente tem 5 e o Amparo tem 4. E o Paulista com 11. O Paulista com 11 já classificado. Então, não entra na matemática de classificação. Qual que é o cenário agora? O Paulista recebe o Assisense na próxima rodada, domingo às 10, e o Galo recebe o Amparo domingo às 10. Fora o Paulista, que já está classificado, tanto o Assisense quanto o Independente e o Amparo têm chances de classificação. Então, é uma vaga para 3 times disputarem essa vaga, os 3 com chances de classificação. A matemática do Galo, doutor, entre aspas, é simples, né? É o Galo vencer o Amparo,
o Galo vai a 8 pontos. E torcer para que o Paulista empate contra o Acisense ou vença o Acisense. Porque, nesse cenário, se o Paulista vencer o Acisense, o Paulista fica com 7, com a vitória do Galo vai a 8, acabou a classificação. Se o Paulista empatar com o Acisense e o Galo vencer o Amparo, o Acisense e o Independente ficam com 8 pontos, com 2 vitórias cada time, mas no critério de desempate o Galo avança no lugar do time de Assis. Então é vencer o Amparo na próxima rodada e torcer por um tropeço do Acisense contra o Paulista. E esse tropeço entende-se com uma vitória do Paulista ou um empate. Se o Acisense vencer o jogo em Jundiaí, independentemente do resultado do Galo no Pradão, o Galo está fora da próxima fase. Quer dizer, o Ficou Acisense difícil. é o único que depende das suas próprias forças. É o único, exatamente. E aí tem um outro detalhe que também é muito questionável. Alguns amigos de Jundiaí me informaram nessa tarde que o Paulista provavelmente vai poupar alguns jogadores. E aí já há reclamação por conta disso. O que eu acho, a opinião minha, que é perfeitamente aceitável o Paulista poupar jogadores. Porque o Paulista não tem que ver o que o Independente precisa. Na visão do Paulista, ele tem que ver o que ele, Paulista, precisa. Então, se ele quiser poupar jogadores para na próxima fase entrar um pouco melhor fisicamente, é o direito dele. Ele trabalhou para isso, para que pudesse, com antecedência, fazer o seu plano. Então, fica essa expectativa, se vai poupar, se não vai, quem vai poupar. E o Galo, basicamente, então, fica entregue ao Paulista na condição de torcer por uma vitória ou um empate. Essa é a matemática do Independente. Perfeito. Só um detalhezinho, para quem, principalmente para quem está participando da enquete, que vai opinar, é que a Inter, ela tem 2 jogos, 6 pontos a disputar nessa competição. E o Independente, apenas 3. A Inter tem 2 jogos ainda e o Galo tem apenas 1 jogo. Né? Então, para quem está participando da enquete aí, para pensar e ver no que vai votar. E o Galo, vale lembrar que a próxima fase já é mata-mata. Não é mais fase de grupo, né? A Inter joga a segunda fase, tentando a classificação para a terceira fase. O Galo joga a terceira fase, buscando a classificação para a quarta fase. Aí seria mata-mata também, no caso da Inter. Seria mata-mata do Galo. Né? E no caso da Inter, César? Eu na Inter acho que... Mata-mata também. Né? Também, também. Doutor, e para encerrar os meus destaques, nós estivemos lá no Gigantão da Secap para cobrir o jogo do Amador, Nova Itália, Bílio Pedro, e a gente sabe que a Liga passa por problemas vários, né? E um deles é a falta de material humano. E para o próximo ano, doutor, é importante se atentar ao horário dos jogos. Porque domingo, 33 graus, sensação térmica de quase 35. E 1h da tarde, jogo rolando ainda. O Campeonato Amador, a primeira divisão, o jogo que é para começar às 10h15, está começando 11 horas, 11h15. Quase 1 hora de atraso, é muita coisa. Aí você vai para o intervalo de jogo, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 20. E o jogo acabando quase 1h30 da tarde. É muita coisa. Isso envolve uma série de coisas com relação à saúde, o andamento do jogo, o calor, o forte calor. A gente sabe que são atletas de final de semana, que não tem uma preparação de saúde muito boa, né? Então, entre os vários detalhes que precisa aperfeiçoar, esse do horário é interessante. E para encerrar, ainda no Secap, como está na fase final de classificação, é a penúltima rodada, no final de semana que vem tem a 15ª rodada, que é a última rodada da primeira fase, o fotógrafo, filho do João Antero, o Adriano Antero, chegou com a informação na cabine de que o Estoril tinha feito um gol, primeiro gol de falta com o PC. Né? E depois eu assisti o jogo do Corinthians à tarde. O Corinthians teve 4, 5 faltas ali próximo à grande área. O Jadson não consegue colocar a bola dentro da grande área. Né? Então fiz um paralelo amanhã na coluna 2 Toques da Gazeta. Quem no futebol brasileiro hoje bate falta? Claro, guardadas as proporções, porque entra rodada, sai rodada, o PC está fazendo gol de falta. Quem no Campeonato Brasileiro hoje bate falta como o PC, que é auxiliar técnico da Inter? Guardadas as proporções. Não tem. E o que falta é o que disse o César, treino. Não tem porque ninguém treina mais. Ninguém treina mais, mas isso faz tempo, né? É uma pena, é uma pena. Muito bem, Denis. Só? Só. Muito bem. O nosso convidado de hoje, José Antônio Encinas, jornalista da Gazeta de Limeira, que está aqui dando o ar da graça. Boa noite, Encinas. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham.
o primeiro turno do... Você veio de verde não é à toa, né? Não, Vai ficar mais magrinho, se é que isso é possível. Você vê, É uma mera coincidência. Mera coincidência. Então, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou, né, Roberto, nessa rodada de ontem, né, os jogos que concluíram a rodada. E o Flamengo continua sendo a equipe a ser batida, né? No sábado, jogando contra o Santos, conseguiu a 6ª vitória consecutiva na competição. E a gente sabe que num campeonato tão disputado como o brasileiro, é difícil você conseguir uma série de jogos assim, de vitórias seguidas, né? Então o Flamengo realmente está jogando muito bem. Eu até gostei do Santos. Eu achei que o Santos fez uma partida que ele pudesse até ser goleado, porque o Flamengo realmente está jogando muito bem. Não, e ele encarou, jogou bem, teve algumas chances, não foram muitas, mas o Flamengo ele está um nível acima das outras equipes, eu acho. Então vai ser até difícil persegui-lo, né? Eu sou palmeirense, todo mundo sabe. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas após aí a contratação do Mano Menezes, mas mesmo assim, se o Flamengo continuar jogando, né, o mesmo futebol que vem apresentando aí nesses últimos jogos, vai ficar muito difícil para qualquer outra equipe tentar seguir, né, acompanhar esse nível do Flamengo. A diferença de pontos na tabela é de apenas 3 pontos, o Flamengo 42, Palmeiras 39 e o Santos agora ficou com 37. Então, nesse segundo turno agora, se o Flamengo continuar dessa forma, vai ser difícil. Só que a gente tem que lembrar que o Flamengo também terá a semifinal contra o Grêmio, já no comecinho de outubro, fará 2 jogos contra o Grêmio pela semifinal, ou seja, é também um título que o Flamengo deseja há muito tempo, né? Ele conquistou o título apenas em 1981, então tem aí, a sua torcida tem esse desejo de que o Flamengo vença essa competição. E eu entendo até que o Flamengo, com esse time, do jeito que está jogando, esse ano, se ele chegar numa final contra a Boca ou contra o River, ele vai ter, sim, muitas condições de ganhar o título, porque o futebol apresentado é muito bom, né? Os reforços que chegaram, Roberto, a equipe, encaixaram assim de uma forma até... não é comum, né? O jogador chegar da Europa, no caso o Rafinha, o Felipe Luiz, e começaram a jogar e já entenderam a forma de jogo que o Jorge de Jesus gosta, então, e o time está jogando muito bem. Então, eu acho que o Flamengo teria até condições, se chegar na semifinal, na final, se passar pelo Grêmio, de encarar, seja Boca, seja River, para ganhar o título, porque o futebol que se está apresentando no momento, a gente também tem que lembrar disso, né, que às vezes a fase de uma equipe ela dura algumas rodadas e depois tem alguma dificuldade, mas se fosse hoje, o Flamengo seria favorito para ganhar tanto o Brasileiro como a Libertadores. Deixa eu te perguntar, estatisticamente, Flamengo e Grêmio, quanto você daria hoje para Flamengo e para Grêmio nesse jogo? Então, assim, é um pouco difícil, Roberto, porque o Flamengo está num nível melhor. Só que a gente tem que lembrar que o Grêmio tem o Everton Cebolinha, né, que é um jogador realmente... ele salvou o Tite na Copa América, né, o time não estava jogando bem, e a partir do momento que ele entrou na equipe, o Brasil se acertou, conseguiu algumas boas vitórias, chegou à final e com uma atuação boa dele de novo, foi campeão. E ele tem esse poder de decisão, né? Contra o Palmeiras venceu o jogo fora. E daí no jogo da volta ele decidiu o jogo. Foi uma atuação assim espetacular dele. Ou seja, então o Grêmio tem, além do bom futebol, que é um futebol bonito, o Grêmio não tem grandes jogadores, assim, aqueles jogadores que você fala, nossa, são sensacionais. O Flamengo já tem jogadores melhores, na minha opinião. Só que o Grêmio tem o Everton Cebolinha, né, que pode sim decidir uma partida, né? Então, eu daria hoje, Roberto, 60% para o Flamengo e 40% para o Grêmio. 60-40. Por causa do Cebolinha. Se não fosse o Cebolinha, seria 80-20, mais ou menos. Se fosse o Salsinha... Se fosse o Salsinha... Não, a gente tem que entender que o menino realmente, ele ontem voltou a fazer, né, uma grande partida de novo. Realmente contra o Atlético Mineiro, né, Zé? Contra o Atlético Mineiro. Ele né, no domingo passado, Goiás, né? Cruzeiro na primeira, depois Goiás. Goiás.
Não foi com o Atlético Mineiro. Contra o Cruzeiro. Cruzeiro, 4-1. Isso. E ontem venceu o Goiás com facilidade por 3-0. Muito bem, Silas. Muito obrigado, então, por sua primeira participação no nosso programa. Está todo contente, né? O Vasco ganhou, está feliz da vida, aliviado. Nossa, né? mãe. Nosso querido Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos. Jogo de vida ou morte, né? Era um confronto direto, né? Sim. Pela sobrevivência, né? Eu até comentei hoje, né? Com o Ensinas, tem o Felipe, que trabalha na Clara, ali do lado da Gazeta. Ele é vascaíno, ele é carioca. E eu descendo sábado, terminou o expediente, eu descendo, ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa. O Vascão vai ganhar de 2-1. Você joga cartola, né? Aquele jeito carioca de falar. Coloca Ribamar e Thales Magno. Pô, os dois os gols do Vasco. E foi 2-1 com gols dele. Então, você Felipe, colocou? um abraço. Não coloquei. Não colocou. Tinha muito atacante nessa rodada. Eu coloquei todos que fizeram gols. E o Ensinas também, né? No caso, Gilberto. Só o Dudu que decepcionou um pouco. Mas eu coloquei Gilberto, Gabigol e Cebolinha, né? Os 3 fizeram. A gente fez a mesma pontuação, né? 89. Tá. O doutor, é o seguinte, o Quina, viu, César, sempre atento, informou que a próxima fase da Copa Paulista, 2 grupos de 4. Então ainda não será não é mata-mata na próxima fase da Copa Paulista. Obrigado, Quina. Sobre a segundona... Parece filme de terror, né? Quero que você pense não que termina. Matou o cara, não matou o cara. Sobre a segundona, ouvindo atentamente o que o Suidetos trouxe a respeito da matemática, só um adendo, né? Que o paulista, ele não pode se dar o luxo de jogar de qualquer forma contra o Assisense. Por quê? Porque a pontuação continua. Então, uma pontuação corrida, desde a primeira fase até agora. E o paulista hoje tem a melhor campanha com 51 pontos. Tá. E o Fernandópolis tem 50. Então, suponhamos que o paulista jogue com o time reserva e perca o jogo para o Assisense e o Fernandópolis vença, ele terá a chance de enfrentar no mata-mata a pior campanha entre os 8. Então, o paulista tem que fazer a sua parte e vencer o jogo. É um alento para o Independente. Além do que, acho que deve ter aquele critério também, que é muito usado, de você receber o segundo jogo em casa até o fim. Exato. Perfeito. Então, isso é uma boa para o Independente, né? E agora, o que vem na cabeça do torcedor do Galo é o ano passado, quando na última rodada, o Independente recebeu aqui o Jaguariúna e tinha que torcer para a Francana ganhar da Itapirense. Aí a Francana do seu Paulinho McLaren empatou 0-0, o Galo goleou por 6-0 e o Independente ficou fora da primeira fase. Por quê? Na cabeça da Francana, o Independente era um sério candidato a subir. E eu tenho certeza que se o Independente passar dessa fase, e eu acredito muito nessa classificação, porque se o jogo do Paulista fosse em Assis, eu ia te falar, complicou. Mas em Jundiaí, o Paulista está invicto. Tem 9 vitórias, 2 empates. Não vai ser agora que ele vai perder o jogo para o Assisense. Então, eu acredito muito que o Independente, fazendo a sua parte aqui, o que vai ser dificílimo, ganhar do Amparo aqui. O Amparo tem uma das melhores campanhas da competição. Olha o Amparo aí enchendo o saco. E o Amparo tem condição de se classificar. Porque se ele vence o Independente ou o Paulista ganha, é o Amparo que fica com a segunda campanha. Então, vai ser um jogo bem nervoso no próximo domingo no Pradão. A boa notícia é a volta do Gabriel, né? Lateral que faz uma falta danada, né? Fez falta nessa partida. E, curiosamente, o Parraga treinou durante toda a semana no 3-5-2, que é um esquema que ele gosta de usar e tem dado certo. Antes da partida, ele trocou. Ele foi para o 4-4-2, ele tirou o Maicon, colocou o Vinícius Rodrigues no meio. 27 minutos de jogo, ele falou, não deu certo. Tirou o Vinícius, colocou o Maicon. Voltou no 3-5-2. O Galo em seguida tomou o gol. Igual aos 40 do primeiro tempo, o gol do César. Então é o Independente fazer sua parte, ganhar do Amparo e torcer muito para o Paulista. Doutor, mais uma informação. Terminou o primeiro turno? Esse detalhe que você falou aí do Paulista é interessantíssimo, viu, Dimar? Porque realmente, se você perder uma oportunidade de decidir até o final da competição jogos em casa... E que justificativa ele vai dar para o torcedor em caso de derrota? Nós tiramos o Independente, time que é melhor que o Assisense. Não significa nada. Pode cair com o Assisense e ter que viajar para Assis. O Paulista classificou, pode pegar o Independente, vem aqui para Limeira. Olha a economia que você faz. Verdade. Tudo isso tem que pesar. Tem razão. Doutor, fim do primeiro turno no Brasileirão, Flamengo campeão, 190 jogos, 96 vezes o VAR foi acionado. Então, a cada 2 partidas o VAR foi acionado uma, né? Então, números aí trazidos pelo meu querido amigo Tubarão. O Arrascaeta, doutor, ele é o maior
Aquele gol que o Cássio tomou não teve VAR, não teve nada. Não, Né, foi um frangaço. Não, impressionante. Eu coloquei ele no Cartola, ele se machucou no aquecimento, tomou uma bolada no queixo. Olha que o queixo dele é avantajado. Quase que ele não foi pro jogo. Eu falei até pro Encinas, assim ele não tivesse ido, porque eu economizaria 2 pontos, né? Acabou ficando menos 2 no Cartola. Falando em Cartola, doutor, foi legal, né? O Cartola fez um balanço dos jogadores com maiores médias nesse primeiro turno. E o Arrascaeta foi a maior média, 11,4. Aliás, o Encinas está na minha frente graças ao Arrascaeta. E, curiosamente, ele decepcionou todos os cartoleiros no fim de semana. A nota dele foi 0,6 contra o Santos. Então, ele foi muito mal na rodada de fim de semana. Mas, pelo contexto, né, pelo conjunto da obra, o Arrascaeta foi o nome desse primeiro turno. E, para fechar, doutor, olha, pelo que eu acompanho o Amador, acho que desde 2001, né, que eu estou na Gazeta e eu acompanho o Campeonato Amador, a primeira vez que nós teremos uma última rodada para cumprir tabela, porque todo mundo já se classificou. Então não tem nem aquele friozinho na barriga, uma possibilidade do 8º ser desclassificado pelo 9º. Então os 8 já estão classificados. E se o campeonato terminasse hoje, os confrontos seriam Classe A e Serrano. Meu Deus. Abílio Pedro e Centro Rural. Centro Rural que surpreendeu o Bela Vista do Denis Suidedos ontem ganhando por 2-0. Bela Vista e Nova Itália. Olha que jogão. E os dois que tem muita história. Estoril e Santa Cruz. Quer dizer, seriam 4 jogos interessantes, né? E foram rebaixados já Salvador e 15 da Vila na primeira divisão e Oron na segunda divisão. Falta ainda uma vaga de rebaixamento na segunda divisão. Se por um lado a primeirona não tem emoção nenhuma nesta última rodada, a segundona, com jogos interessantes, 4 times brigando por 2 vagas entre os 8 da próxima fase, e mais uma briga contra o rebaixamento. Então, nesse aspecto, e o Primavera, que é do querido César Roberto, está correndo um sério risco de ser rebaixado para a terceira divisão. Uma pena, né? Ô, Pequinha, vamos reagir. O Primavera de vai ser novo. rebaixado? Uma pena. Correndo risco, Edmar? Correndo um sério risco. Hoje é o penúltimo. Hoje ele estaria rebaixado. Logo vou assumir a presidência do Primavera. Você sabe que já me falaram, né? Pô, o Cezinha fala tanto do Primavera, por que ele não assume, né? Deixa eu só confirmar, doutor, a classificação aqui. O Primavera... hoje cairia com 10 pontos. Ele tem que ganhar seu jogo e torcer contra o CRA, que tem 11, e contra o Glorinense, que tem 12. Muito bem, muito bem. Chega? Chega. Tá bom? Tá bom. O César falou agora, tá falando de time do passado. Eu fiz um artigo nesse final de semana, tentando relembrar alguns personagens, né, eu li. Da nossa história. E falou muito bem deles. Alguns períodos, né? Ô César, você que sempre jogou no Paulistano, né? E realmente aquilo que eu escrevi, quando eu tinha 15, 16 anos, jogar no Paulistano era um negócio... Bom, tanto é que... Belo artigo. Tanto é que em 1988, a primeira final da Copa Gazeta foi no Paulistano. Sim. Né? Sim. Devido à estrutura. Agora, eu me esqueci, sabe do quê, Edmar? Daquela história, daquela estrutura de concreto. Havia uma arquibancada, você chegou a ver essa arquibancada? Claro, quando a Inter... Essa eu não vi, César. Quando a Inter voltou em 75... Isso. Caiu meu papel aqui. Quando a Inter voltou em 75, a Inter fez um amistoso no Paulistano contra o Clube Atlético Piracicabano. Aliás, ela fez vários amistosos no Paulistano. E tinha aquela arquibancada lá no fundo, onde hoje aquela parte lá foi vendida por uma família aqui de Limeira e tal. Mas tinha a arquibancada. Aí depois a Inter voltou a mandar alguns jogos lá, tinha arquibancada também atrás do gol do Paulistano. Atrás, você entrando no Paulistano, o gol que fica à direita, sim, tinha uma arquibancada. E lá do outro lado, tinha também uma arquibancada, que tinha lá as bases de cimento, mas ela era de madeira. Então a Inter, quando voltou, o primeiro jogo do Leão foi lá. E ganhamos de 1-0. Ganhamos porque torço para a Inter, né? E eu me lembro que eu vibrei muito naquele jogo. Osmar Cetim era o volante da Internacional. Nardinho Poldi, lá da borracharia, jogava na Internacional. Nós tínhamos vários jogadores do Amador aqui em Limeira que atuaram pela Inter nessa fase de preparação, até ela disputar oficialmente a competição. Eu já volto com uma outra pergunta para você, que eu vou até ilustrar um comentário com o Edmar, que ele está sempre lá no GRAM, fazendo atividades, né, fazendo muita coisa. Você não chegou a conhecer o campo de grama do GRAM, você chegou a conhecer? O que tem lá até hoje? Não. Não, aquele antigo. O antigo. Não. Esse você não chegou a conhecer, não, né?
Porque o Gran tinha um time formidável, né? Na década de 70. E o Gran, isso também eu queria pontuar no artigo, eu falei, puxa vida, não vou lembrar também. E o Gran teve uma participação no varziano No estadual. profissional, Beto. No profissional. Profissional. Sim. Eu não sei se foi em 61 ou 62. Na década de 60. O Quina deve ter mais informações do que eu, porque ele é, acho que uns 10 anos mais velho do que eu, né? Um abraço para o Quina. Mas teve confronto entre Internacional e Gran. É que o Gran disputou, acho que apenas então somente um ano, a segundona nessa época. Aí depois parou e partiu para o clube associativo. Mas o Gran participou sim do futebol profissional de São Paulo. Olha, Edmar, jogar com o Gran, um negócio assim, você não dormia na véspera. Você não dormia. O Gran tinha umas crinhas. Grandes times, né, Zé? Grandes times, né? O campo eu me lembro, sim, mas assim, não nessa época em que o time jogou, né? O César está falando aí na década de 60, até porque eu nasci um pouco depois, né? Então, eu não lembro, mas eu já li realmente que o Gran teve equipes assim, muito interessantes, muito boas, formadas por jogadores aqui da cidade, né, César? E faz parte da história do futebol limeirense. E os times eram aguerridos, né? Essa realmente E tinha uma rivalidade com Estudantes, que era um negócio impressionante. Jogava Gran Estudantes, Gran Estudantes era um negócio assim de outro, né? E aquele gramado do Estudantes, que eu estava lá me referindo, acho que o gol mais bonito de falta que eu fiz na minha vida foi quase no meio de campo, uma final de campeonato juvenil. E eu fui bater quase... E era enorme o campo do Estudante, lembra disso, né? O César lembra bem. Muito. E era o gol que seria de fundo onde era o Bocha. Aquele gol onde... O Baú não tem mais nada, né? Mas... E aí, na comemoração, o Cal Granzotto jogava comigo. Irmão do Gilson. Conheço bem o Cal. Cara, ele veio me dar um abraço, mas ele quase me jogou no chão. Eu quase morri depois do gol, porque, né, de tanta emoção. E eu estava me lembrando, Limeira realmente tem uma vocação esportiva. E, coincidentemente, na coluna da Vole de domingo, ele trouxe também várias fotos de várias equipes, é verdade. E o sexto-bol no nosso clube com tábua de madeira lá do lado, você se lembra? Não, Férez Franco. Não, Férez Franco. Sim, de madeira. Mas, e depois nós tivemos aqueles belos campeonatos de futebol de salão também, no nosso clube, acho que foi 70 e 71 até 72, que para você assistir um jogo de futebol de salão ali, onde hoje é a loja 100, você tinha que, se você não chegasse cedo, Beto, você tinha que entrar ali e pisar alto para você assistir os jogos. Se não ser diretor, porque tinha uma janelinha. Também. Lá em cima também, exatamente. Bem lembrado. A janelinha da sede. E eu ficava ali. Bom, que nem a janela daquele presidente do Sumaré. Eu ia falar, deve ser igual do Sumaré aqui, pelo amor de Deus. Eu tinha 11 anos, né? E eu ficava imitando o Fiore Gilhote. A bola correndo e eu narrando os jogos, imitando o Fiore Gilhote naquela oportunidade. Mas ainda bem rapidinho. O Denis está boiando. Como é que é? É o mais novinho da turma, né? Na verdade, né? Mas você falou em estudantes, né? Eu acho até que eu já disse na rádio aqui, eu não me lembro se eu comentei esse fato. O meu primeiro jogo no Paulistano, no time de veteranos do Paulistano, foi contra Estudantes do Limeirão. Eu fui fazer uma matéria com o jogador da Inter, que a Inter ia jogar em Araraquara contra a Ferroviária. Fui fazer uma matéria, porque o time estava saindo. E o Dirceu Bill falou, Cezinha, ó, tá faltando 2 aqui para pegar o Estudante aqui, você não joga? Joguei, emprestei uma chuteira do chapéu e entrei em campo. 3-2 Paulistano, 2 gols meus. Aí que descobriram o talento. De fora da área. Aí o Dirceu falou, não, vem. Azar dele, né? Venha sempre. Aí eu fiquei por mais 12 anos lá no Paulistano. E tive um jogo também no Gran, nesse campo que você se refere aí, que você se referiu, Beto, no campo antigo do Gran São João. Me lembro bem, um fato negativo. Eu fui expulso, sabe com quem? Paulinho Goiatuba. Lembra do Paulo Goiatuba? Paulinho Goiatuba de centroavante no Gran e eu de quarto zagueiro pro Paulistano. Eu fiz uma falta nele, ele revidou, eu revidei, nós trocamos gentilezas e fomos expulsos. Olha só, Paulistano e Gran, sábado à tarde, no campo antigo do Gran. O Quina colocou aqui, 61, 62, 63, grande derby. Leão versus Lobo da Vila. Paulinho, Diomedes, Martinelli, Cudica, Dinho Silman. E o Silman era zagueiro. Lá. Cudica, um baita no quarto zagueiro. Martinelli, um baita no jogador. Denis, para você não se sentir um peixe fora d'água, eu vou fazer uma pergunta bem fácil de você responder. Qual coxinha foi a mais gostosa, na sua opinião? Doutor, não tive oportunidade de comer a coxinha. Não foi? Moiou. Não deu certo. Acabou. Agora, sobre essa história toda, doutora, eu conversei com um personagem muito conhecido no Gran, embora ele seja tão conhecido, mas a minha memória é sempre falha, mas, se não me engano, o apelido dele é Nenê, o seu Nenê.
que é um dos sócios mais antigos lá do Gran São João. Um dos fundadores. Um dos fundadores, exatamente. E ele me conta em O detalhes. Nenê Coleta, né? Isso, ele já me contou em detalhes tudo isso que vocês estão falando aqui. Porque, apesar de ser mais novo, eu tenho um fascínio muito grande por conversar com pessoas mais velhas. Então, o Pardal que o diga, né, que me ouvia bastante. Mas, num dado momento, o seu Nenê, troquei ideia com ele, assim, de 2, 3 horas seguidas, a fio, sem mentira, lá no Gran São João. E ele é conversador, tudo, e contou todas essas histórias aí do Gran, do nosso clube, do Limeira Clube, da rivalidade que tinha na época do nosso clube, Limeira Clube, enfim. É a história dos esportistas, né, que ao longo dos anos cresceu, construiu e permaneceu, porque eu digo isso sempre. Você pode pegar cidades da região, dificilmente as cidades da região têm clubes como o Gran São João e nosso clube, por exemplo, em atividade. Clube associativo, né, que o sócio paga a mensalidade, é difícil. Porque hoje em dia todo mundo tem uma piscininha no fundo de casa, uma chacrinha, uma edícula, amigo que tem, amigo que não tem, então é difícil. Então Limeira tem história para contar, sim, fez aniversário domingo e o esporte está no contexto. Se você for no Memorial da Internacional, que por sinal está muito bonito, tem lá um programa, né? Aquele cartaz, se lembra quando eles colocavam aqueles cartazes nos bares, né? No comércio? Tem lá, não percam, neste domingo, Sociedade Esportiva Gran São João e Associação Atlética Internacional. Tem no Memorial da Inter. Tem. Tá vendo? Acho que é um jogo que foi em 62. E num desses confrontos lá no Gran, aquele negócio todo lá, então tinha um alambrado no fundo, e tinha uns diretores do Gran que ficavam lá no alambrado xingando todo mundo, né? Sabe, o papel do diretor, tá xingando uma boa. Mais uma vez fizeram um fest em cima de um amigo meu, rapaz, quase deu uma confusão, chamado Jorjão. Jorge Catanduva jogava comigo naquele time. Futsal, rei do futsal. Jorjão era bom, hein? Eu homenageei ele esses dias. Jorge, grande figura, né? Grande figura. Jogava muito, Jorge. Muita bola, muita bola. Principalmente no futsal. Futsal, né? Ele fazia parede ali, né? O fato negativo do Gran São João, que ficou marcado, né, de forma negativa, infelizmente, foi o assassinato do Zé Luiz Mociaro, né? Que foi no Gran São João, no Sesc Centenário de Limeira. Jogavam Primavera e Estudantes. Ele se desentendeu com o árbitro, com o Manga. Eu sempre achei que foi no Estudantes. Não. O Mociaro era técnico do Estudantes. O jogo foi Estudantes e Primavera. Eu tinha feito a preliminar. Independente e Funcionários Municipal. No jogo de fundo foi Estudante Primavera e o Zé Luiz Mociaro saiu do túnel para ofender o árbitro. Ele sacou uma faca, o Mociaro segurando a mão dele, ele não se contentou, foi lá, pegou um revólver e assassinou o Zé Luiz Mociaro. Eu estava lá nesse dia. Não sai da minha memória esse momento. Não consigo apagar. O clube não tem nada a ver com isso, né? Não. De jeito nenhum. Ô, doutor, sobre o Jorjão... Mas foi só para registrar que foi no campo antigo, tá? Não foi... Até escrevi na coluna Pimba sobre isso, né? Que o Jorjão falou que ele teve uma fé com a Hortência. Jorjão, que beleza. Ele falou que o grande arrependimento da vida dele foi ele não ter brigado com a mãe dele. Ele teve uma proposta para jogar na Bélgica, futsal, a mãe dele não deixou ele ir. Falou, filho, não vá. Tá parecendo meu pai que não deixou ir pro Japão assistir o Vasco contra o Real Madrid. Eu juntei um dinheirinho para assistir, meu pai não deixou. Então ele cumpriu o que a mãe dele fez também, não deixou. Achei uma segunda frustração na sua vida. Não, graças a Deus eu não fui. Pai lá jogou um contra do NASA e gastar 20 mil reais que eu tinha guardado, meu dinheirinho. Graças ao bom Deus que eu não fui. É a segunda. A primeira não foi Não, a primeira foi o doutor narrar o gol do Rogério Ceni de falta, mas era contra o Vasco também, né? Ameniza um pouco. Ameniza. Mas aquele dia teve gol do Marcelinho Carioca de falta pro Vasco e gol de falta do Rogério Ceni contra o Vasco. Foi 3-2 pro São Paulo. Nossa, tá... Jorge Neves. Você sabe onde foi? Sabe onde foi a estreia do Jorjão? Na época, centroavante do Galo, foi em São Carlos contra o... Eu não sei se era São Carlense ou Bandeirante, uma coisa assim. O Jorjão estreou lá, um sábado à tarde. Eu estava no comecinho da minha carreira no rádio, eu transmiti esse jogo. O Jorjão só não seguiu no futebol profissional porque, infelizmente, ele tem tendência em ganhar peso, né? Sim. Por isso. Mas jogou muita bola. E joga até hoje, viu? Jogou muita bola. Prometo que não falo da coxinha, Denis. Agora, só para encerrar, nós vamos falar um pouquinho de jogos escolares aqui. Embora você seja novo, tem alguma coisa que você tenha saudades que não tem mais lá em Corderópolis, Denis? A sucuri.
Em Cordeirópolis, doutor? No setor esportivo, alguma coisa que marcou? Os campeonatos de base. Nos últimos anos, eles tentam retomar. Mas Cordeirópolis foi muito forte quando tinha o DET Cordeirópolis, que era o Departamento de Esportes e Turismo, né? Participava das Copas Gazeta, né? Gazeta, sim. Eu participava também no DET, né? Era figurinha fácil das Copas, como disse o Zé, era DET Cordeirópolis. Depois que virou secretaria, engraçado, né? Porque durante a época do departamento era 3, 4 funcionários para cuidar de tudo. Quando virou secretaria, aumentou 10, 15 funcionários, né? Mas caiu essa parte. Agora está retomando um pouco, mas sempre foi o forte lá, o campo e o futsal. O futsal continua. O futsal participa da Liga Ferreirense, do regional, sempre em alto nível, mas o campo caiu um pouquinho. É uma coisa que eu tenho saudade. E das Olimpíadas do Trabalhador lá no esporte. Que hoje, doutor, infelizmente, não é que só não tem, é que falta material humano. As crianças, os adolescentes, infelizmente, não se apegam muito à prática esportiva. Se você fizer um campeonato lá de digitação de WhatsApp, aparece uns 50 mil. Sim. Mas para jogar outros esportes não tem. O Kina mandou uma outra aqui, doutor, até ele lembrou de mais alguns nomes, né? Varley Carvalho, Biraci, Bidon e Cardoso, ex-Leão. E ele colocou aqui que o Campo do Gran tinha o gol de fundo, paralelo com a rua Farmacêutico Jacó Fanelli. Depois viraram. Exatamente. O Kina é fera. E aqui o nosso Fernandão Carvalho me diz que a dona Marinês Moraes diz que assistiu o derby, viu, César, entre Leão e Gran. Jogavam Ladeira, Guri e Bimbo. Olha só. A Marinês, né? Porque ela é esposa do saudoso Moraes, né? Então a Marinês tem história da Inter para contar, dá com pau. Tá bom. O Guri que hoje mora em Ribeirão Preto, né? O Guri mora em Ribeirão Preto. Ladeira. Qual é o melhor bar de Ribeirão Preto mesmo, César? O melhor bar? Bar do Val. Do Val. E do Nelson também. Do Nelson? Também. Você continua incluindo do Nelson. Se eu for dar uma relação de bar de Ribeirão para você, vai acabar o programa e eu não vou conseguir chegar ao final. De tantos que tem. Então eu vou fazer um grande pedido. Agora tem um lá. Nunca me indique mais nenhum. Agora tem um lá, chama Pau Alto. Fica na estrada que vai para Araraquara. Como é que é? Pau Alto. Porque tem uma árvore. E essa árvore secou. Então ficou somente, tipo no eucalipto e tal, chama-se Bar Pau Alto. Espetáculo. Tem um. Você me lembra quando a gente fazia as jornadas esportivas, mas aí indo deixa eu ver agora, se é Washington Luiz, lá no fim, tem um posto muito tradicional chamado Pau Seco. Pau Seco? Você lembra? Né? Tem ainda, né? Muito nesse... Ainda tem. Ficava lá, porque também tem um... Sim. Tem um maço lá que secou e ficou. Razão disso, né? Tá muito bom. Muito bem, vamos acompanhar agora as disputas dos Jogos Escolares, a categoria voleibol, sub-17. Lembrando a enquete de hoje, né? Quem é que passa? Leão, Galo ou ninguém? Participe da nossa enquete e concorra aí aos ingressos. Vamos acompanhar. Trajano Camargo e William Silva decidiram o título do vôlei sub-17 dos Jogos Escolares de Limeira. A final foi disputada no ginásio Volucato. Nas semifinais, o Trajano Camargo passou pelo Cotil, vencendo por 2-1, enquanto William Silva passou pelo Antônio Queiroz por 2-0. Antes da final, Cotil e Antônio Queiroz disputaram a medalha de bronze. O Colégio Técnico de Limeira levou a melhor e venceu por 2-0. Em seguida, foi a vez da aguardada final. E o primeiro ponto foi do Trajano Camargo, nesse bloqueio de Samuel. Os jogadores do William Silva demonstravam nervosismo no início e erravam em demasia. Veja que belo rally. E termina com um ponto de Fernando para o Trajano Camargo. A defesa com o pé vale a pena. Ponto para o William Silva. Que bela deixadinha de Jean. No placar 7-6. Ponto de saque de Renan. E tudo igual no marcador. Ace de Samuel para o Trajano Camargo. Não tinha bola perdida para o William Silva.
Jogada de meio com o grandalhão Matheus. Guilherme solta o braço. Mas nessa aí, ele para no bloqueio de Matheus. Matheus começa a ser decisivo para o Trajano Camargo. Outro ataque bem sucedido do Trajano. A bola não caía de jeito nenhum. Que bela cortada de Jean. No placar, 21-21. Bola boa de Felipe. O Trajano faz 1-0 neste ace de Tadeu. 25-21. Vem o segundo set. E com ele o ace de Jean. Outro bom saque de Jean. Bola no chão de Guilherme. Matheus volta a cena para o Trajano Camargo. Novamente Matheus. Ace de Guilherme e 11-11 no placar. Que pancada de Jean. Jean era simplesmente imarcável. Apertou, chama o Matheus. Ace de Vicenzo, que tinha acabado de entrar no jogo. E o Trajano fecha a partida em 25-17 e 2-0 no placar. Apertou, joga a bola no Matheus, é mais ou menos isso? É, a gente tenta fazer o melhor, poder ajudar o time, né? O bom é colocar a bola no chão, independente de quem seja. Você sabe que antes do jogo o Tubarão falou, se o Matheus estiver inspirado, a gente ganha. Bom, que bom que ele pode confiar em mim, né? E que bom que eu pude ajudar a equipe a ganhar mais uma medalha, né? E bicampeonato aqui. Que peso tem esse troféu? Ah, é muito bom poder ganhar, né? Porque não tem time fraco. Foi uma caminhada muito longa, não foi fácil chegar aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu ser campeão. Vai seguir no vôlei? Com certeza, né? Fazer de tudo aí pra conseguir seguir uma carreira no vôlei. Na premiação, medalhas e troféu para o Cotil, terceiro colocado. Em seguida, os jogadores do William Silva recebem o troféu. João, uma coisa você não pode reclamar, a entrega do seu time, né? Realmente, eu estou muito orgulhoso, né, assim como todo o pessoal da escola, da representatividade que eles tiveram com a nossa escola. Então a nossa escola está de parabéns, os nossos alunos estão de parabéns, até propriamente as meninas que participaram, não chegaram nas finais, mas são vencedoras assim como os meninos. O que pecou para a sua equipe, os erros infantis, né, João? Exatamente, como eu havia comentado com o professor Tubarão, que talvez o detalhe que faria o campeão, além da diferença, né, do nível da escola Trajano Camargo, a nossa seria a questão do controle emocional. Acho que isso fez um pouquinho a diferença no placar. E a diferença do futsal para o vôlei? Eu acho que a adrenalina é a mesma, né? O futsal, nós temos algumas particularidades que dá para se mexer um pouco, mas a gente vai aprendendo. E para fechar, medalhas e o cobiçado troféu para o Trajano Camargo, pela conquista do bicampeonato nos Jogos Escolares. Ô Tubarão, eu vi você pouco nervoso na final, era muita confiança? Não, nenhuma confiança. A característica dos escolares, assim, em geral, é isso. São adolescentes que não têm muito contato com o esporte, né? Eles procuram treinar o máximo possível, mas a prioridade deles é estudar, né? Principalmente no Trajano. O jogo se torna isso, né? Um sobe e desce, e a gente tem que estar direto, procurando incentivar, corrigir e fazer o time para frente, né? Mas quando o aluno olha para o banco e vê você como técnico, a tranquilidade aumenta, né? Não, tranquilidade não, acho que é o contrário, viu? Ele sabe que alguém que jogou, às vezes o peso é maior. Não jogou tanto assim, mas, né? Mas a gente procura dar confiança, procura dar tranquilidade, eu acho que isso é importante. É que eles vejam que o esporte, a competição, a parceria, o companheirismo é igual à vida. Tem dificuldades, tem superação, tem tudo isso e faz parte da vida deles. Foi um título muito merecido.
Eu acho que foi, porque eles trabalharam bastante para isso, viu? Desde o começo do ano eles estão correndo atrás, treinando, nas horinhas vagas deles eles procuram treinar e a gente sempre quer isso, né? Terminar com festa, né? Muito bem, pelo que você assistiu o jogo lá, foi um jogo... Eu gostei demais, viu, doutor? Eu gostei demais. Eu gosto quando tem, assim, equilíbrio. É ruim quando você faz um jogo onde há muita superioridade. Sim. E o que eu destaquei até na pergunta para o João Leite é a entrega do William Silva. Obviamente que o Trajano Camargo é o atual campeão, mais forte, tem mais jogadores que defendem a ABB, que é do técnico Fabinho. Então, logo na chegada, a gente já sentia que o Trajano seria o campeão. Mas a gente se surpreendeu com a entrega do William Silva. Não tinha bola perdida. Jean, belíssimo jogador, tem muito futuro. Guilherme, outro jogador que pode ser muito aproveitado pelo Fabinho. Isso é bom, porque o vôlei está crescendo na cidade. Tanto que desse chamamento que foi feito, o Fabinho que mais tem atendido a prefeitura, com os 9 polos que ele serve. E é claro, essa meninada que vem vindo. Olha, estou muito feliz com o vôlei aqui de Limeira, até porque também está jogando o Campeonato Paulista Juvenil. O masculino lidera a competição, o feminino infelizmente está em 9º, mas está enfrentando equipes de ponta. Muito legal o trabalho do Fabinho e dessa molecada do vôlei. Ele tem clientela, por isso que ele também gasta, né? Quer dizer, gasta mas hoje, se a gente pensar, o que o garoto procura hoje? O futebol. Então é por isso que eu falo, o crescimento do vôlei me deixa feliz. Porque hoje o esporte número 1 de qualquer garoto é o futebol. Mas hoje está mudando. Não, quando eu estava na secretaria lá mesmo, nós tínhamos um lema lá na secretaria, eu, Vitão, o professor Vitor Buragas, o professor Flávio, Antonino. Vamos cuidar de todos os esportes, menos de futebol. Né? Porque futebol não tem, futebol já existe, né, Zé? Futebol Sim. já está aí, todo mundo quer ser um atleta. E o interessante... Claro que a gente tem que cuidar do futebol também, não era prioridade, evidentemente. Interessante que o Edmar está falando, né, desse nível elevado que o Limeira tem hoje, é devido justamente à quantidade de pessoas que está procurando, né? Quanto mais alunos o Fabinho tiver nesses polos aí, ele vai selecionar os melhores, aqueles que estão se despontando para montar a seleção da cidade, que está fazendo bonito aí nos campeonatos. Sem contar, doutor, naquilo que o Ensina está falando, o nível dos professores. A gente tem o David no nosso clube que faz um grande trabalho, o Robson Siqueira, no Gran São João com as moças do Sub-17, Sub-19, o próprio Fabinho, nossa, o Jeffrey, são treinadores de ponto. Tubarão, que a gente citou, o Xande, que está com a equipe de DJ Xande. Então, Limeira no vôlei está indo muito bem. Perfeito. Gente, queria falar com vocês a respeito de um assunto que também tomou conta do noticiário nesse final de semana. Queria fazer uma rodada, a opinião de todo mundo. Bom, quem me conhece há algum tempo sabe a minha opinião a respeito do Neymar. Já faz tempo, etc. Para mim é um flaneleiro de primeira. Mas, enfim, é um jogador reconhecido, um dos 10 melhores do mundo, etc, etc. Tem que me render a isso. Mas, vocês ouviram a entrevista do Neymar? Todo mundo ouviu, né? Denis, eu queria começar com você. Aquela risadinha, tipo o Zé Antônio Encinas dele. E sempre dá errado, né, quando ele dá essa risadinha, né? Impressionante, cara. A gente não sabe se ele está ironizando, né? Se ele se ele está nervoso, né? Porque às vezes o sujeito pode ter um cacuete, rir quando tá... O meu filho, por exemplo, quando está nervoso, dá risada. Eu nunca vi um negócio desse. Ah, que bom. Quando ele está nervoso, começa a rir, falei, não, aí eu me desespero. Falei, o que aconteceu agora? Eu nervoso, eu fico em silêncio. Você fica em silêncio? Eu adoto o silêncio. Você quer ver eu nervoso, eu tô em silêncio. Ó, Ensina sabe isso. Verdade, em silêncio, ele fala, você está com problema. Denis, você que é um grande conhecedor do futebol internacional, especificamente do Neymar, eu queria que você falasse o que você achou da entrevista dele. Doutor, eu disse aqui semana passada que ele não me engana mais, né? Eu gostaria de acreditar nele, mas não me engana mais. A gente sabe que ele é um bom jogador, focado, não tem igual, né? Foi muito vaiado na apresentação do PSG, quando ele entrou em campo. Todos os jogadores foram aplaudidos de pé quando gritou o nome do Neymar. O telão da imagem nem mostrou a cara dele, porque ele foi muito vaiado. Isso deve ter comido a ideia dele durante todo o jogo, né? E a hora que veio aquela bola foi a redenção, né? Ele deu na mesma entrevista, 2 situações, né? A primeira explicando do filho, que não é dele, né? Que ele fez uma comemoração em alusão ao filho da mãe do filho dele, que teve um relacionamento com outro cara, né? Carol Dantas. E ele até afirmou que conversou com o pai, etc. e tal. Isso. E eu acho que até isso não é coincidência.
Eu acho que isso é algum apontamento lá da equipe de marketing dele para mostrar que ele é uma pessoa humana. Não é comemorar filho dos outros, eu nunca vi um negócio Pois desse. é. Ex-mulher dele. Eu também nunca vi. Mas então, e por isso que eu acho que Não, é se fosse um proposital. parente, vai lá, né? Comemorar que nem o Bolsonaro. Mas ele tem um mas- bom relacionamento com Por ela. isso até que hoje. Tem, a brincadeira à parte ele tem. Por isso que eu acho que é proposital, para mostrar exatamente isso, que ele é tão bonzinho, tá comemorando até o filho do rapaz que pegou a ex-mulher dele, né? Mas não me engana mais, doutor. Eu vi a entrevista, vi o jogo, boa parte do jogo. Viu o jogo? Pela manhã vi porque o jogo estava envolvendo uma aposta do Sporting Bet. E aí eu acabei acompanhando. Mas não foi uma boa apresentação do PSG, mas ele fez um golaço. Fez. Foi um baita golaço. Mas ele não me engana mais. Foi sem querer? ou São ele quis lágrimas fazer de aquilo? crocodilo. Hã? Hein? Não, Sem querer, não. Não foi sem Não, querer. foi um golaço. Tá bom. Ele tem sabe uma o que baita faz. sorte, ele tem. Soma, né? Soma. César, você que adora o Neymar, o menino Ney. Nem tanto. Eu não assisti o jogo, mas eu vi o gol depois que ele fez, um golaço, por sinal, e a entrevista dele. O que me chamou a atenção foi o seguinte: em todos os jogos do PSG, o Neymar é chamado para dar entrevista após a partida. E ele demora 50 minutos até 1 hora para chegar no setor de entrevistas, ou seja, na sala de imprensa. Nesse jogo que ele deu essa entrevista, ele não demorou mais que 20 minutos para ir lá e dar a entrevista coletiva. Então, por quê? Porque ele queria falar. Eu acho que ele falou em hora errada. Mais uma vez, faltou alguém da comitiva dele, né, do staff dele, falar: Neymar, não é hora de você falar. Fica quietinho. Ou então agradeça. Olha, mesmo com as vaias, eu agradeço, estou voltando agora, o torcedor tem razão, sempre tem razão. Eu acho que ele falou em hora errada. Agora, o que eu acho do Neymar? O que eu vejo o Neymar quando ele aparece no vídeo? Para mim, ele soa falsidade. Tudo que ele fala soa falsidade. Esquisito. Essa risadinha dele não dá para engolir mais, né? Sabe? Tomara que eu esteja enganado. Mas quando eu vejo o Neymar dando uma entrevista, não sei. Eu não consigo botar fé nele. Agora, quanto ao futebol que ele joga, indiscutível. Ele foi sincero, pelo menos, ao afirmar que ele queria sair mesmo, né? Ele falou, eu queria sair mesmo. E não vou expor aqui o que aconteceu nas negociações, mas a minha intenção era sair. Só faltava, né? Faltou o pai dele, né? Olha, filho, não era de você falar. Mas você vai esperar alguma coisa. Não, do pai dele você não vai esperar nada. Alguém, O pai dele orientado? Alguém, Não. mas o pai dele orienta ele, queira ou não, o pai dele estava lá, tá sempre junto com Eu ele. acho que esse é o grande problema. Ou ele alguém. ser orientado pelo pai ou, sempre. ou alguém, né, que faz parte da carreira dele, né? Olha, não era de falar. Aliás, o pai dele, se você voltar na história, o pai dele causa tanta confusão na vida. Né? A primeira grande confusão foi a negociação Sim. Barcelona. com o Barcelona. Foi. Do Santos para o Barcelona. Que depois teve aquele jogo do Santos com o Barcelona, aquele negócio todo lá, ele já Mas estava é igual negociado. E ele já estava negociado, mas os negociado. torcedores não sabiam. Então, Ninguém mas sabe dos torcedores o da rolo torcida dele sabia. É igual político, doutor. Político faz o evento, faz o evento da tarde da pamonha. Todos os assessores que estão em volta do político vai dizer que o evento da pamonha foi um baita de um sucesso. Arrebentou. Embora tenha tido problemas. E o Neymar é a mesma coisa. Todo o staff dele, ninguém tem coragem de chegar para o Neymar e falar: Neymar, não é assim, é assado, não vai por aqui, vai por ali. Todo mundo só puxa o saco dele, por isso que é o que é. Quase você falou coxinha agora. Não, é pamonha. Tá bom. Encinas, queria saber a sua opinião a respeito disso. Como todos sabem, eu sempre admirei muito o futebol do Neymar. As coisas que ele faz extra-campo realmente não são admiráveis, vamos dizer assim, né? E ele poderia ser um grande exemplo para os meninos, né? Para a nova geração. Você apontaria assim, um jogador que jogou quase como o Neymar ao longo da história? Ao longo da história. O fã do Dudu tá aqui, ó. Não, sim, mas eu não vi tanto, Roberto, né? O Ademir da Guia. O Bizu. Não, mas não seria comparável ao Neymar. Lembra do Aquele- Bizu? Não, tem ele que ser não um driblava, jogador. Zé. Não, tem que ser um driblador. Aquele driblador. cara que vai O pra Edmundo, cima. né? O Edmundo. O O Edmundo Vai uma comparação. é uma comparação melhor com ele. E ele viveu 97, 98, 99, ele estava voando, né? Era um jogador assim espetacular. O César, foram os anos da arbitragem? Esses anos que ele está dizendo? Do Edmundo, sim. Do Zé Aparecido Oliveira, né? Não, em 94 também, ele foi campeão brasileiro. Nossa, ele estava Mas numa o Palmeiras fase... teve jogadores, o próprio Ademir da Guia, Leivinha.
que jogava ali. Sim, não, mas ele quer um jogador estilo Neymar, Neymar, que parte para cima, que era o Edmundo mesmo, nessa comparação. Era um maestro ali no meio, né? Era um maestro. Então, em relação ao Neymar, vamos retomar. A entrevista do Neymar. A entrevista do Neymar. Para quem não viu, né, o Fedez já falou uma parte do que ele falou. Ele disse que a partir de agora ele vai jogar fora de casa todas as rodadas. Que ele já não se sente mais querido pela torcida. Foi uma outra afirmação que ele fez. Então, ele entrou no jogo vaiado ao extremo. Quando anunciaram o nome dele no estádio, foi uma vaia daquelas assim daquelas que o jogador fica. Eu acho que ele deve ter, mesmo experiente, deve ter sentido. E foi sendo vaiado, Roberto, a cada vez que tocava na bola. E o PSG, que é o melhor time da França, estava empatando com o Timeco. Esse Strasbourg, eu não sei ao certo, mas deve ter subido esse ano. Ou seja, é um time com um investimento muito menor. E estava arrancando o empate na casa do PSG. Ou seja, os torcedores, com certeza, estavam muito irritados. E daí, aos 40 e poucos do segundo tempo, o cara me cruza uma bola e ele faz um golaço de puxeta, né, quase uma bicicleta. Ou seja, ele calou a torcida com o futebol dele, né? Eu espero, né, que ele volte a jogar esse futebol que a gente sabe que ele pode realmente jogar e vai tentar, ele precisa tentar conquistar o torcedor de novo, fazendo jogos bons, jogando, fazendo gols e falando menos. Eu acho que ele tem que falar menos e jogar mais. Só dessa forma ele vai reconquistar o torcedor do PSG de novo. O Zé está falando, tá certo. Concordo com você. E ele calou a boca da torcida dele, ele mesmo falou isso. Né? Não, aliás, ele fez o torcedor gritar o gol. Exatamente. Que ele fez. Foi a forma que ele encontrou. César, Neymar está calando a torcida do PSG como o Mano Menezes está calando do Palmeiras, né? Exatamente. César, a primeira vez que eu vi um locutor usar o termo puxeta no futebol foi o Hans Kraus. Você acredita? E eu não sabia o que era. Que narrador. Quis dizer, eu uso puxeta na narração. Aí eu perguntei pro meu pai, esse termo é antigo, né? Eu falei, poxa, meu pai, o que é meia puxeta? Era muito comum. Rapaz, você usa muito puxeta. Você fez eu lembrar de um grande ser humano. Olha que eu trabalhei com grandes narradores. O pai do Edmar, Reinaldo Bastelli, o próprio Edmar, enfim, Campinas. Mas no dia em que eu fui escalado para trabalhar com o Hans Kraus, eu olhei para a cabine assim e falei, meu Deus, que graça que o senhor está me concedendo. Hans Kraus, que gente fina, maravilhosa, que ser humano bondoso. Acho que eu estou para morrer. Quando a gente lembra muita coisa do passado, a gente vai embora logo. Para com isso. Será? Não, vou dançar o vira logo. Ô Edmar, e para você? Doutor, eu vou te contar uma coisa. Eu não sou muito fã do Neymar, tá? Mas eu faria a mesma coisa que ele fez. Juro, eu não gosto de defender o Neymar, mas olha, eu acho que eu tomaria a mesma atitude. Falaria que eu jogaria fora de casa todo jogo. Tá, eu falaria que eu não queria ficar no Paris Saint-Germain, eu jogaria limpo, do jeito que ele fez. Se é certo, talvez não seja. Mas eu tomaria a mesma atitude que o Neymar tomou. Eu também desabafaria. E que o cara tem sorte, ele tem. Porque se fosse 0-0... imagine como seria o pós-jogo. Primeiro que eu acho que ele não daria entrevista. Como é que pode um ataque poderoso do Paris Saint-Germain não marcar um gol no Strasbourg? Sim. Então o homem vai dar uma meia bicicleta, acerta no canto. Além de tudo, ele é iluminado. Aí ele escreveu no Instagram, né? Deus em todas as horas. Ô Neymar, ok. Então, Deus ficaria muito contente com você se você não gastasse tanto com garotas de programa e fizesse mais caridade. Eu acho que aí sim, Deus te daria muito mais do que você tem. Concordo. Você falando em jogador da entrevista, se fôssemos levar em conta aqui, essa nossa equipe, a entrevista que o Daniel Alves deu ontem após o empate do São Paulo com o CSA, o único que era para estar presente aqui era você, que jogou bola, que jogou no Palmeiras. Que eu não joguei, profissionalmente falando, né? Nem eu, nem o Denis, nem o Zé, nem o Edmar. Era você. Que infelicidade do Daniel Alves ter dito ontem que a imprensa não joga bola, né? Mal sabe ele que 30% dos jogadores de futebol, Malemar sabe assinar o nome. 30%. Ele falou só sabe assinar o nome. Para quem não sabe, não tem estudo. A confusão foi que a imprensa bate na tecla que o Daniel Alves está causando uma grande confusão na cabeça do Cuca. Se coloca ele como lateral direito, se coloca no meio.
Porque o São Paulo, quando anunciou Daniel Alves, contratou também o Juan Fran. São 2 jogadores para a mesma posição. E tem o Igor Vinícius, que é um pecado. Não está sendo utilizado. Mesmo. Um pecado. Um pecado. Para mim, o melhor lateral direito do São Paulo é o Igor Vinícius. E passou a ser a 3ª opção do Cuca. Sabe, por conta do quê? Quando ele estava jogando, o São Paulo deu aquela arrancada pós-Copa. Lógico. Depois que... E aí o Daniel Alves falou que ele prefere jogar no meio, porque ele tem mais O Cuca não sabe chance fazer, essa que é a verdade. de acionar os atacantes. O Daniel Alves produz muito mais no meio do que na lateral. Então coloca o Daniel Alves no meio. Mas aí quem ele tira? O Hernandes que está voltando? O Tietchan que marca? A empolgação da demais quando fala de São Paulo. Eu gosto. Eu gosto de O São Paulo gastou uma fortuna para contratar 2 jogadores no mesmo tempo, na mesma posição, que é o Juan Fran com o Daniel Alves. Então, o grande problema do São Paulo não é o técnico Cuca, vem da diretoria. Luiz Airão tem uma música que faz muito lembrar o São Paulo. Quando a Portela ficou aqueles anos todos sem ganhar título no Rio, Carnaval no Rio, Luiz Arão dizia o seguinte: Portela é uma águia altaneira, não pode voar a vida inteira mais baixo que um beija-flor. São Paulo está voando baixo, São Paulo tem que voar alto, mais alto que um beija-flor. Me faz lembrar essa música do Luiz Arão. Esse momento do São Paulo que não ganha título há muito tempo. Bom, antes do intervalinho, nós temos imagens aí do Corinthians que joga esse meio de semana. Del Valle, né? E treinou hoje no CT do São Paulo. Todos os jogadores tiraram fotos com o Daniel Alves. Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, César. Começo com você aí, Corinthians e Independiente. Bom, aí são as imagens da derrota. Aí ontem, né? Infelizmente, a falha do Cássio, o frango do Cássio, eu não sei se foi excesso de segurança, né? Como é que fala, Zé? Me ajuda? De confiança. Ou se foi falta de atenção. Eu acho que foi mais falta de atenção. E o Cássio não vem passando por um bom momento no Corinthians. Já disse aqui e repito, sei que tem muitos que vão contra mim, mas está na hora do Carille dar uma chance para o Walter no gol do Corinthians. Meu pai falou isso ontem. Meu pai falou ontem isso. Doutor, agora, detalhe. O Corinthians tem um novo Cebolinha. O Janderson é um espetáculo de jogador. Calma. O estilo de jogo do Janderson é o estilo do Cebolinha. Calma, pelo amor de Deus. O Corinthians tem um novo Cebolinha. Vai acabar com o menino. Você vai ver. Escreve o que eu tô falando. É um novo Cebolinha. Lá na frente você vai lembrar de mim. Ô, pai! Não, é bom jogador mesmo. Olha essa foto que o Joga Nenê mais bateu. que o Clayson, por exemplo. O Clayson, né? Ele foi bem. Nenê jogou muito ontem, hein? Contra o Corinthians. Bom, e aí, o Corinthians jogou com um time alternativo. Vocês acham que o Carille... O Corinthians não está focado no brasileiro, doutor. Essa que é a verdade. É nítido. O gol do Cássio mostra isso, ó. De um time que não está comprometido com a competição. O Corinthians sabe que não vai ser campeão brasileiro. Sabe. E sabe também que a única chance possível de título no segundo turno é a Sul-Americana. Se vai ganhar ou não é outra história. É difícil. O pessoal fala aí do time aí que tem nome de suco aí, o Del Valle, mas é um time competitivo, é um time difícil, né? Piada um time pronta, que eliminou outros adversários fortes. Exatamente. É o time que em casa ganha de 1-0 sempre. Então, e tem o próprio Atlético Mineiro, né? Que jogou tá bem. mal o Atlético Mineiro, mas jogou bem contra o Inter de Porto Alegre. E vai focar também só na Sul-Americana. Então, acho que dá sono. Só não deu sono de ver o Corinthians por conta desse menino que o Edmar falou. O Janderson, que é uma pérola da base, e demorou para jogar porque o contrato dele não estava reformado. Pedrinho também começou então, assim. Reformou agora e realmente é um jogador promissor. Não é ninguém ainda, mas é promissor. Agora, o Cássio sofreu um desmaio no aquecimento, que ele tomou uma bolada no rosto. Tomou uma bolada, mas não chegou a desmaiar. Né? Eu estava ouvindo, não, levou ele a Transamérica, deitar ali para tal, recuperar. eu acho que ali teria que ter tirado ele do jogo. Poderia. Não é mesmo? Até para poupá-lo para o próximo jogo. Também, já que está poupando já que não o tá Love, focado, né? poupando outros jogadores, poupasse o Cássio. Talvez esse problema que ele teve no aquecimento tenha refletido no gol que ele tomou. A gente vê o Janderson jogando, o Vital, o Pedrinho. A hora que o Jadson entra é um negócio bizonho, viu? Agora você perguntou, né? Eu tenho que responder. Você não pode ficar sem a minha resposta. Você falou sobre Corinthians e o Del Valle na Sul-Americana. Para mim não passa. Não passa. Para mim não. Gostaria muito que passasse, mas para mim não passa. Intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Lembrando a pergunta de hoje, né? Quem é que passa? Galo, Leão ou nenhum dos dois? Participe. Eu volto já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, voltamos para o segundo tempo. Olha, o programa voou hoje, hein? 15 para as 10, já passou rapidinho mesmo aqui. Queria mandar um abraço aqui
para o Pedro Rivabene, assiste o nosso programa todas as segundas-feiras, quando jovem, joguei no Juvenil do Estudante junto com o Volney. Lembra do Volney, César? Lembra dele? A dupla Volney e Paulinho e Volney. Paulinho Você também, lembra? exatamente. Paulinho morreu afogado na Fonte Sônia, em Valinhos. Joguei contra os veteranos do Estudante, na época do saudoso Dema Lucato. Um abraço aí para o Pedro Rivabene também. Boa noite a todos. O Galo vai se classificar e a Inter vai se classificar também. Eu acredito, apesar que a Inter está nessa Copa Paulista, está deixando a desejar. Ele é o Camilo. Vamos deixar os abraços finalzinho aí do programa, senão a gente não assiste a matéria do Amador. Vamos lá então com o Campeonato Amador. Pela 14ª rodada do Campeonato Amador, primeira divisão, Abílio Pedro e Nova Itália se enfrentaram na Praça de Esportes Eduardo Basso, o gigantão da Secap. Com 4 minutos, o Abílio Pedro reclamou pênalti nesse lance, mas o árbitro mandou seguir. Na bola sobrada, Léo pegou de primeira e levantou a torcida do Abelhão. Cezinha, de falta, responde para o Nova Itália. O jogo era lá e cá, como diz na gíria do futebol. Defesaça de Fabiano. É amador, mas tem lance bonito, como esse chapéu de Léo Oliveira, em cima do adversário. Gabriel chuta de longe e Fabiano pega em 2 tempos. Paulo Miranda protege bem a bola. No belo lançamento de Léo, Vinícius bateu cruzado e levou perigo. Zóio também bateu cruzado. Fabiano pega em 2 tempos. Pedro bate falta fraca e irrita a torcida. O Abílio Pedro tinha mais ofensividade e volume de jogo. O Novinha chegava nas bolas paradas. Aos 28, chute preciso de Léo e defesa espetacular de Fabiano. Cezinha tenta novamente, de falta. Fabiano seguia trabalhando bem. Aos 36, Vinícius arrisca de longe. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Já nos acréscimos, Teco, ex-Inter, tenta 2 vezes e marca, mas a auxiliar assinalou o impedimento. No término do primeiro tempo, nas imagens do repórter cinematográfico Daniel Pires, o torcedor que compareceu em peso no gigantão. Na segunda etapa, Fabiano começou trabalhando sob forte calor de 33 graus. Cleitão aparece bem na área, mas cabeceia mal. Nova Itália responde. Aos 14 minutos, no chute cruzado, o Nova Itália leva perigo. Fabiano, arqueiro do Novinha, era o personagem do jogo. Outra bela defesa. Mais chapelaria, agora com Teco. Na bola alçada, Japão tenta de cabeça, aos 32 do segundo tempo. Na bela jogada triangulada do Abelhão, quase o primeiro. Isaías tenta de longe. De tanto chegar e tentar, o 0 saiu do placar. Vinícius, sempre ele, foi na rede. Abílio Pedro 1-0, para o delírio da sua torcida. No último bom momento, aos 41 do segundo tempo, Luquinha bateu cruzado e quase marcou o segundo.
Fim dos trabalhos na Praça de Esportes Eduardo Basso, no Gigantão da Secap, pela 14ª rodada do Campeonato Amador Primeira Divisão. Abílio Pedro 1, Nova Itália 0. Fabiano, clássico do Amador, 2 times competitivos e o resultado não veio. Qual que foi o detalhe que faltou para o Nova Itália? Acho que eles conseguiram impor o jogo. Nós não conseguimos impor nosso jogo e eles saíram vencedor. Colocar a cabeça no lugar, vamos pro mata-mata e aí é outro campeonato novo. Mas tá bom, peguei a cabeça e o campeonato continua. E a sua atuação em particular acima da média, né? Boas defesas. Graças a Deus. A gente treina a semana inteira com a equipe Matheus Ferreira. Mandar um abraço pro pessoal, inclusive. E é para chegar nesse momento e tentar fazer o máximo possível, catar as possíveis, tentar ir nas impossíveis. Graças a Deus foi um bom jogo, mas nós saímos perdedor, não saímos com os 3 pontos. Vinícius, jogo difícil como sempre, né? Contra o Nova Itália e um adversário à parte que foi o Calor na manhã de hoje, né? Fala um pouquinho sobre o jogo. É um jogo muito truncado, a equipe deles marca muito forte. Calor também fica difícil, o ritmo cai um pouco. É um jogo muito truncado, a equipe deles joga por uma bola, né? Joga marcando muito bem os 2 tempos, né? Dificultou muito o nosso jogo isso, mas ainda bem, graças a Deus aí sobrou uma bola, a gente saiu com os 3 pontos. E além do adversário, do Calor, também uma pecinha importante ali, o Fabiano, uma manhã inspirado, o goleiro, né? Sim, ele fez excelentes defesas, principalmente no primeiro tempo, fez umas 3 defesas muito boas, a gente criou, ele estava numa manhã muito maravilhosa, creio que foi o melhor jogador da equipe deles, né? Como eu disse, eles marcam muito forte, mas sobrou uma bola ali, a gente foi feliz e fez o gol e saímos com os 3 pontos, que esse é o mais importante. Belo jogo, né, Denis? Belo jogo. E apesar do resultado magro, né, 1-0, mas teve muitas oportunidades e só não foi mais porque o Fabiano aí fez uma manhã de futebol muito bem feita. Trabalhou muito. Bom, em nossa cidade o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliação em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O posto de atendimento 24 horas no Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Estamos chegando no finalzinho do programa, gente. Temos aí o gol do... Não sei se é o gol da derrota do Independente, o gol sofrido pelo Independente e o gol também sofrido pela Inter na sexta-feira. Temos aí, Fernandão? Temos aí? Não sei se temos aí. Pronto. Aí o gol do Galo. Só para registrar. Denis, quantos minutos, Denis? 40. Foi 40 do primeiro tempo. Primeiro tempo o Galo não conseguiu. E houve essas mudanças aí que o Edmar citou que pouca gente entendeu também. Saiu uma escalação, depois entrou com outra. O gol foi do Cezinha, né? Isso. O Vinícius saiu ainda no primeiro tempo. E temos aí o gol que a Inter sofreu na sexta-feira também. Nós já estamos em cima da hora aqui, Fernandão. Vamos lá. Foram 2, é verdade. Os gols que a Inter sofreu. Aí. Olha o gramado. Olha a bola que engano. Você falou que o campo não tinha a menor condição. Não tinha, doutor. Um matagal ali, a bola toda hora caía. A rede tudo cortada. Ao pênalti. O CT Pinóquio acho que está mais bem conservado que esse campo aí. A bola levantada para a área, o Jean Pablo. Mas não é. Eu também se não marcar daria. esse daí, tem que marcar vários pênaltis por E jogo. na cobrança o Matheus Santiago foi expulso depois de marcar o gol de pênalti. Chutou o chão, hein? E, ó, difícil fazer gol nesse campo aí. Nitidamente ele chuta o chão. Matheus Santiago. E agora o segundo gol que matou de vez a Inter, né? A Inter estava em cima em busca do empate. O Vinícius Pivetta tinha perdido um gol feito. Comemoração do Matheus Santiago. Depois deu um chute no Charles e acabou recebendo o cartão vermelho. Tá. Agora o segundo gol. Olha
campo, doutor, que lamentável. Olha lá, veja bem, a dividida no meio campo, olha lá. Lance da expulsão, olha lá, do Matheus Santiago. O Charles dá um totozinho na bola, mas pega, né, o jogador, olha lá, na dividida, ó. Ele foi esperto que não revidou, né? É. Tomou umas pancadas e depois só apontou. Foi na frente do Bandeira, né? E tomou amarelo que o deixará fora do jogo contra o Juventus quarta-feira. E de novo, contra o Santo André, ele tomando cartão, né? Exatamente. E o segundo gol que a gente vai ver agora foi no final do primeiro tempo, aos 40 e... Foi 44? Acho que foi 44, né? 44 do primeiro tempo. É 41, olha lá. Vermelho pro Matheus Santiago e amarelo pro Charles. Olha lá o gol, olha lá, antecipação. Aí o Santo André já estava com um jogador a menos. Olha lá, ganhou no alto, olha lá. Olha o puxão em cima do Jean Pablo. Vitor Sapo fez o gol. Foi nítida a falta. Foi nítida. Tem razão. Ele puxa o calção do Jean Pablo. Se ele deu pênalti, aí podia dar também. Ó, veja, ó, o Vitor Sapo, ó. E os dois jogaram juntos no Rio Claro. Mas pegou bem na bola, hein? Aí. Vamos lá então com o sorteio, depois ainda tem um destaque final de vocês. Então primeiro vamos para os ingressos de sexta-feira. Vilma Terezinha Ferraz, da Vila Queiroz, do show do Jorge Mateus, do Jorge Mateus. Pode dar 5 da Inter também. Tá. Vai para Alexandre Gonzaga de Oliveira, Jorge Mateus. Agora vamos pro Marina Silvério de Moraes. Ganhou pro sábado, que é o Alok e Gustavo Mioto. Mariana Silvério de Moraes, Jardim do Lago. É um ingresso, hein, gente? Isso aqui é um ingresso. Rosana Aparecida Redman. Rosana Aparecida Redman da Vila Queiroz também ganhou pro show de sexta-feira. Agora vamos para os convites da Festa das Flores. Pedro Barbato ganhou, do Jardim Piratininga. Paloma Felipe, da Vila Castelar, ganhou também um par de convites para a feira. Alexandre Ricardo Colombari, do Jardim Esmeralda, também ganhou. E agora vamos para os ingressos da Inter. Vamos para os ingressos da Inter. 5 ingressos? Sim. Obrigado, então, a diretoria da Inter aí. Primeiro vai para Cibele Aniele Lima, do Secap. Isso aqui fica com você, então, por favor. Luiz Carlos Aleone, do Jardim Amparo, ganhou ingresso. Luciane Kiel, Jardim Ipanema. Mais um vai para João Sanches, da Jardim Santa Adélia. E o último, muito obrigado, Encinas, vai para Pedro José Rivabene, lá do Parque Pompeu. Mexeu bem o soco aí. Gente, ó, 15 segundinhos aí, abraço e destaque final, então. Vamos lá, César. Pois não, Beto, quero mandar um abraço lá pro o Gildo, né, que é proprietário do Bar do Pimenta, ali nas Saudades. Um abraço pro para a mulher dele, para Edna, e para o João Guilherme, o filho dele, e o garçom Matheus. Todo mundo lá do Bar do Pimenta, ligado aqui no Segunda Esportiva. Quarta-feira, 20 horas, Limeirão, Internacional e Juventus. Mais um jogo de vida ou morte para a veterana, Beto. Obrigado, Grande abraço, boa semana a todos. Denis. Doutor, um abraço para a Nádia Esteves. A Nádia Esteves, que é fisioterapeuta, aliás, nutricionista, perdão, e a Jéssica Almeida, que é fisioterapeuta. Elas estão acompanhando o nosso programa. Um abraço para as duas. Muito obrigado, Denis. Sinas? Vamos lá, Luiz Ferrari, o Osmar Flores e o Claudemir Flores. Os irmãos acompanham o programa todas as segundas-feiras. Beleza, Zé. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Valeu demais. Vamos lá, doutor. Um abraço pro Tiagão, que é pizzaiolo lá do Dom Francisco, aniversário dele hoje. Alô, Blackout! Tamo junto sempre. Daqui a pouco eu passo aí com o do Caires também. Um abração pro Beleza, que trabalha junto com a Lubo, que tá nos acompanhando. Um abração pro Juvinha filho e Juvinha pai. Essa dupla que eu gosto tanto. Dois caras sensacionais. Um abração pro Brian, filho do PC, que é meu segundo filho também. Um abração, viu, Brian? E para fechar, doutor, uma notícia triste, né? A morte do Bomba, né? Para quem curte pagode, para quem gosta de samba, Limeira está de luto hoje, morreu José Donizete, o querido Bomba, 56 anos, do grupo Pagodiano, um puta de um cara bacana, viu? Uma lamentável morte do querido Bomba. E o pontinho eletrônico diz, Operário 2, Ponte Preta 1, Bosquinho. Ok, sentimentos da família aí. Muito bem. E a enquete? Você deu a enquete? A enquete, eu não dei o resultado da enquete. Estou curioso com a enquete. É mesmo, foi bem lembrado, César, bem lembrado, ficou aqui. Mas se não fala, vamos ver aqui. Agora eu tô que nem o Pedrinho aqui, tirando um monte de papel do bolso aqui. Grande Pedrinho. João Valdir. Quem avança? Galo, 123. Leão, 88. Nenhum, 71.
Então os torcedores do Independente estão mais confiantes. É o que tem mais chances mesmo. Quer fazer um estrago no 2 toques, só você colocar esse resultado aí, você vai ver. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.